Epístola de Tiago, capítulo 3. Epístola Universal de Tiago, capítulo 3, versículo 2 ao 12. Hoje nós vamos ler bastante textos aqui da Bíblia, bastante referência bíblica. Os irmãos aí do Data Show estejam preparados. Epístola Universal de Tiago, capítulo 3, versículo 2, fala sobre o tropeço na palavra. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim, tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce ao mesmo tempo. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez nos dirigimos a Ti e pedimos a Tua misericórdia para com as nossas vidas. Nos ensina, Senhor, nos orienta e nos ajuda a andar conforme a Tua palavra nos orienta que andemos. Porque estamos diante da bússola, estamos diante do manual de prática, de fé, que é a Tua palavra. Por isso nós Te pedimos que possamos aplicá-la em nossos corações. É o que eu Te peço e desde já Te agradeço no nome de Jesus. Amém. Amém? Pode tomar seus assentos. Os irmãos podem entrar. Eita, que bênção, irmão. Pode, esse povo todinho pode vir aqui para frente, ó. Procura os primeiros lugares, irmãos. Não fique lá escondido lá atrás, não. Pode entrar, irmão. Pode vir aqui para frente, tem espaço aqui, ó. Amém? Glória a Jesus. Que bênção. É bom quando a igreja está sedenta para ouvir a palavra de Deus. Quando nós não temos interesse em ouvir a palavra de Deus, é porque a nossa saúde não está boa. Uma pessoa que tem fastio para se alimentar, ela não está bem de saúde. Você concorda? E uma pessoa que não tem prazer, apetite para ouvir a palavra de Deus, essa pessoa não está bem de saúde espiritual. Então é bom que os irmãos estão ávidos para ouvir a palavra de Deus no culto de ensino. É aqui que nós aprendemos o caminho da santidade, é aqui que nós aprendemos o caminho que vai nos conduzir para o céu, no culto de ensino. A palavra ensino vem do latim. Você tem o prefixo em, que dá a ideia de entrar. Entrar. Então, ensinar, de estar dentro, de interior. Sinar, de signo. No latim, signo é marca. Então, ensinar é marcar por dentro. Quando você é ensinado, você está sendo marcado por dentro. Você está permitindo que uma marca
seja impregnada, esteja fixada na sua alma, no seu espírito, no seu coração. Amém? Por isso que eu tenho a palavra significativa, significante, significativo, porque marca. Então, o ensino, ele marca. Se você não sair daqui marcado pelo ensino da palavra de Deus, olha, alguma coisa está errada nesse caminho todo. Amém? Nós vamos falar aqui sobre os desafios da fé. Nós temos muitos desafios, irmãos, na nossa trajetória cristã aqui na terra. Muitos desafios. O desafio de amar um ao outro é ou não é um desafio? Isso não te desafia? Amar o seu semelhante? Amar o teu próprio inimigo? O crente não deve ser inimigo de ninguém, mas se ele tiver inimigo, ele tem o dever de amar esse inimigo. Olha que desafio. Temos o desafio de perdoar. Como é difícil perdoar para algumas pessoas. O desafio de pedir perdão. O desafio de negar-se a si mesmo. Olha, nós temos inúmeros desafios. Sim ou não? De vencer a nós mesmos, vencer o mundo, vencer o pecado, vencer a carne, levar a cruz, renunciar a si mesmo. Irmãos, são muitos desafios. Mas, dentre todos estes, eu quero salientar nesta noite o desafio de domar a própria língua. Esse talvez seja o pior dos desafios. O desafio de domar a própria língua. E é característica de um crente cheio do Espírito Santo, não a sua habilidade ou o seu dom de falar em línguas, mas é característica de alguém que está cheio do Espírito Santo, a capacidade de domar a sua própria língua. O crente que consegue domar a sua própria língua, ele atingiu a maturidade cristã. Sim ou não? É muito difícil. Quando você vê um crente falando demais, falando de A, falando de B, fala mais do que ouve, pode ter certeza que esse crente ainda não atingiu a sua maturidade. Ainda é menino na fé. Na fé ou na sua vida secular como um todo. E eu quero destacar, antes de começarmos a entrar no assunto, sobre o desafio da fé, vocês do Data Show, preparem-se, porque a gente vai botar bastante versículos aqui na Bíblia, porque a Bíblia está recheada de textos sobre este assunto. 3 tipos de língua. 3 tipos. Pode até existir mais, mas eu quero frisar apenas nessas 3. A língua presunçosa. A língua presunçosa é aquela pessoa que tem presunção, tem um autoconceito de si próprio e gosta muito de se gabar dos seus feitos. A pessoa se autovaloriza-se em excesso. É a língua presunçosa. Você já conheceu alguém assim? Alguém que gosta de falar muito de si próprio? Inclusive quando você vai desabafar com esta pessoa, relatar algum problema, alguma dificuldade, ou pedir algum tipo de ajuda para essa pessoa, ela já vem com algo maior do que você, maior do que aquilo que você está relatando. Se você está contando alguma coisa benéfica que aconteceu com você, ela tem uma bênção maior do que aquela que você já contou. Ou se você está com algum problema, ela tem um problema maior do que o problema que você está relatando. É a língua presunçosa. É a pessoa que exagera, que gosta de falar de si próprio. Eu tinha um vizinho que ele era muito presunçoso e ele gostava de dizer que ele era muito inteligente. Eu sou muito inteligente. É o presunçoso, é a língua presunçosa. Ele gostava de cantar na igreja, ele se achava o cantor e ele dizia: olha, eu faço o que eu quero com a minha voz, eu domino a minha voz, eu alcanço as notas. E ele se gabava disso. É a língua presunçosa. A segunda língua que eu quero frisar nessa noite é a língua carismática. A língua carismática é a pessoa, é proveniente da pessoa que fala menos de si mesmo e mais de você para você. É a pessoa que coloca você no centro das atenções, no centro dos acontecimentos. A pessoa carismática é aquela pessoa que faz com que você se sinta bem. É a pessoa que coloca você para cima. Porque o carisma não tem a ver com o que as pessoas pensam ao meu respeito, mas o que eu faço para que as pessoas se sintam em relação a si própria. Isso é carisma. Então, o carismático, ele te coloca para cima. Nossa, como você hoje está bonita, como você está bem vestida, como você é inteligente, como você é A, é B. Te coloca para cima. É a língua carismática.
Mas a língua que eu quero frisar nesta noite é a língua fofoqueira. Irmãos, esqueça a língua presunçosa, esqueça a língua carismática e agora preste atenção na língua fofoqueira. A língua carismática, a língua presunçosa, ela não faz mal a ninguém a não ser a si própria. A língua carismática faz bem tanto a quem tem esse tipo de língua, como aquele que está ouvindo, a pessoa que está colocando você para cima. Agora, a língua fofoqueira, ela faz um mal terrível. E o apóstolo Tiago, irmão do Senhor Jesus Cristo, descreveu aqui sobre esse tipo de língua, e ele usou algumas ilustrações para que nós pudéssemos entender o que acontece com a pessoa que tem a língua fofoqueira, e não somente a pessoa, mas também aquele que está sendo vítima desse tipo de linguagem. Amém, meus irmãos? Não se sinta ofendido aqui. Amém? O pastor está sabendo de alguma coisa? O pastor está me chamando de fofoqueiro? Nada disso, tá, irmãos? Nada disso. Eu estou aqui vacinando você contra este tipo de mal, porque todos nós, irmãos, todos nós estamos sujeitos a cometer esse tipo de mal, sim ou não? Inclusive o pastor da igreja. Eu frequentei, eu não sei se eu posso falar, porque a gente não pode falar tudo, né, hoje em dia, mas eu congreguei uma congregação, uma igreja, onde não se parava ninguém naquela congregação. Crente chegava, crente ia embora, crente chegava, mudava de igreja, não ficava ninguém naquela igreja. Meu Deus, o que acontece nessa igreja? Porque a igreja não cresce. O pastor prega bem, o pastor tem uma boa palavra, o pastor tem conteúdo, tem alimento. A igreja era um ponto bom, sabe? A igreja tinha tudo para crescer. E aí você é novo na igreja e você começa a observar o que está acontecendo. E começa a andar com o pastor daquela igreja. E aí você começa a entender por que a igreja não cresce. Sabe quem era o fofoqueiro daquela igreja? O próprio pastor da igreja. E se você anda com esse tipo de pessoa, se você anda com uma pessoa que tem um tipo de característica, você vai acabar se assemelhando àquela pessoa, sim ou não? Porque nós somos a síntese, nós somos o resumo das 5 pessoas com quem nós convivemos. É assim que a psicologia diz. Você vai se parecer com as 5 pessoas que estão mais próximas de você. E eu andava muito com esse pastor, estava andando muito com ele. E minha esposa disse, tu já está se parecendo com o pastor fulano e tal, se afasta. Irmão, não era para eu estar dizendo isso aqui. Mas eu estou dizendo isso porque a cipuada começa aqui no púlpito. Sim ou não? Se o púlpito não tem exemplo para dar para a igreja, o que esperar da igreja? É por isso que o apóstolo Paulo fala a Timóteo, seja o exemplo dos fiéis, no trato, na palavra, na caridade, na fé, não é isso? Então, a igreja não crescia por conta da fofoca. A pessoa vai, conta uma coisa, a outra vai, conta outra e sai disseminando fofoca na igreja. E o diabo, irmão, usa esse artifício para frear o crescimento da obra de Deus. Se aqui tem algum tipo de língua fofoqueira, corrija-se porque ainda dá tempo. Amém? Isso serve para o pastor da igreja também. Porque a tentação é para todos, principalmente para o pastor. O pastor é alvo, irmão. Pastor não é super crente, pastor não é super crente não, irmão. Pastor é de carne e osso como qualquer um. Sim ou não? Então, o diabo usa esse meio de artifício para frear o crescimento. Aí, a pessoa ouve uma coisa, pulando vai, conta outra, ou aumenta. Eu me lembro que de 2008 a 2011, eu trabalhei num hotel. E o pessoal do RH, do departamento pessoal, fez um evento para tratar essa temática. Olha só, não era um ambiente religioso não, era um ambiente de trabalho e eles estavam tratando dessa temática da fofoca, no ambiente de trabalho. E o pessoal do RH fez essa palestra lá, era uma tarde, né? Dave Coffey Blake, né? Tudo, os funcionários do hotel, muita gente, no auditório.
E a moça que estava dando a palestra pediu que 5 voluntários ficassem lá fora do auditório. Trancou-se as portas. E eu fui um dos 5 candidatos, voluntários, que ficou do lado de fora do auditório, enquanto ela contava uma história para a plateia. E a história era sobre um soldado do exército que virou cabo. Aí ela vai e chama o primeiro voluntário que estava do lado de fora, que não tinha ouvido nada, não ouviu nada do que ela falou para o auditório. E ela contou a história para essa pessoa. Agora essa pessoa que ouviu, que estava lá fora, que entrou para ouvir a história, agora precisava contar para o próximo voluntário que estava lá fora. E foi entrando de um por um. Esse aqui contou a história para esse, o outro entrou, esse contou a história para esse, e assim sucessivamente. Vocês estão entendendo? Eu sei que cada vez que a história ia sendo contada, ela ia saindo da sua originalidade. Aquele soldado que havia sido cabo, agora já não era mais cabo, já era tenente-coronel. E quando chegou a minha vez de ouvir a última versão do candidato, aquele tenente-coronel que começou na história como soldado, que era para terminar como soldado, agora já era um general. Então, a história nunca termina como começa, vai aumentando. Então, quando a fofoca chegar no seu ouvido, quando a história chegar no seu ouvido, você deve guardar para você. Amém? Não tem que levar adiante. Pior que a gente só quer levar as coisas ruins. As coisas boas, as boas benfeitorias, as pessoas não querem levar adiante. Por que não leva as boas notícias, né? Só leva as más notícias. E o que há de melhor e o que há de pior está no poder da língua. Vamos ler aí Provérbios capítulo 6, versículo 16 ao 19. Provérbios 6, 16 ao 19. Estas 6 coisas o Senhor odeia. Pode acompanhar todos aqui no telão, no Tata Show. Estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina. Olhos altivos, olha só, ele odeia essas coisas, e a 7ª a sua alma abomina. Deus abomina, Deus detesta. Língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. Será que o fofoqueiro, a pessoa que faz a fofoca, não está na língua mentirosa? Mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apresentam a correr para o mal, a testemunha falsa. Testemunha faz o quê? Fala. Que profere mentiras, e o que semeia contenda entre irmãos. Amém? É isso aí. Agora, eu não estou falando de um problema que está acontecendo, e esse problema precisa ser relatado. Ok, irmão? Se existe um problema, e este problema precisa ser relatado a quem compete saber para tomar providências, não é disso que eu estou falando, ok? Está tendo um problema na igreja, e eu não vou falar com o pastor, porque eu vou estar fofocando. Não. Você está contando um problema para quem pode ou para quem deve resolver. Quem está entendendo? Isso não é fofoca. Ok? Estou claro? Porque a ideia aqui não é fazer com que as pessoas se calem. Todos têm o direito de falar. Se tem um problema, dirige-se ao pastor, dirige-se a quem tem competência para isso e relata o problema para que o problema seja sanado. E não ficar omisso e deixar a coisa se destruir por si só. Provérbios capítulo 12, versículo 14. Provérbios 12, 14. O homem será saciado de bem pelo fruto da sua boca. Olha só. E da obra das suas mãos o homem receberá a recompensa. Será saciado pelo fruto da sua boca. Por isso, cuidado com aquilo que você fala. Eu tenho uma coisa comigo, irmãos, que eu gosto de aplicar isso na minha vida. Se eu não tenho nada de bom para falar de você, eu fico calado. Se eu só consigo enxergar em você defeitos, se você é terrível e você não tem qualidades para mim,
eu não tenho que levar ao conhecimento de outras pessoas os teus defeitos. Agora, se você tem qualidade, eu faço questão de evidenciar para quem quer que seja as tuas qualidades. Quem está entendendo? Aplica isso para a tua vida e tu vai ver que você vai ser muito mais feliz. Tem versículo aqui que a gente vai chegar lá, onde Tiago escreve sobre isso. É Pedro, né? Bota aí Pedro, capítulo 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 10. 1 de Pedro 3, 10 e 11. Não é primeira a Pedro, tá? É primeira de Pedro. 1 de Pedro 3, 10. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, olha aí, irmão, refreia a língua, refreia o que? A sua língua do mal. Você quer ser feliz? Refreia a língua do mal. Falar mal dos outros, difamar os outros, é bom ou é mal? É mal, então refreie. Você quer amar a vida e ver os seus dias bons? Refreia a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Continua. Aparte-se do mal, falar mal dos outros, fofocar, ainda que seja verdade. O que você está dizendo, irmão, dos defeitos da irmã Severina, o que você está dizendo do pastor fulano de tal, é verdade. Mas são defeitos, são coisas negativas que não vai edificar ninguém. Quem vai ser beneficiado por saber que a irmã Severina, que o irmão Joaquim é isso ou aquilo? Quem vai ser beneficiado com essa história? Vai edificar a vida de alguém? Então, para que você vai falar? Aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga. Ó, se diz por aí que boca fechada não entra mosquito. Pastor, o senhor está sabendo da minha vida? O senhor está falando contra mim? Não, eu não sei da vida de ninguém, irmão. Eu estou falando isso aqui para te vacinar. Amém? Para te vacinar. Não, se é um problema, ele precisa ser relatado. Questionar? Não. Pode, não, é bom, pode questionar. Na tomada de decisões, às vezes o questionamento ajuda a chegar numa solução. Porque às vezes a gente pode estar equivocado. E alguém pode estar vendo por um outro ângulo que eu não estou vendo. Entende? Então, é bom que haja isso. Agora, saiba colocar isso de forma respeitosa. Entende? Certo. É preciso sentarmos e discutirmos o assunto. Eu acho que cabe assim, se o liderado tem alguma coisa para levar a liderança, essa liderança vai levar ao pastor, né? Sim. E muitas vezes isso não acontece. Às vezes a liderança não está nem sabendo, já vai direto, e às vezes a gente toma conhecimento por terceiros, né? Sim, Isso pode acontecer, mas não é bom que aconteça. É bom que não se pule as etapas, né? As etapas da hierarquia. É bom que haja um respeito nas hierarquias, porque a liderança que é posta, ela é uma representação do líder maior. Por exemplo, se tem alguma coisa, alguma discordância no meio da igreja, em relação a mim, os irmãos me procuram e relatam: pastor, acho que o senhor está agindo assim, 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 assado. Se não tiver um consenso, aí você pode até a quem de direito, né? A instância é maior. Eu penso assim. Também não sou dono da verdade, ok? Mas vamos prosseguir aqui? Aparte do mal, faça o bem, busque a paz e siga. Então, isso é um caminho para você ter paz, para você ter sossego. Por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Mateus, capítulo 12, versículo 36. Vamos ler Mateus 12, 36 e 37. Mas eu vos digo que de toda a palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo.
porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Olha como as palavras, irmão, têm peso. E a gente tem que tomar cuidado com as nossas palavras. Amém, meus irmãos? Eu já entrei em algumas enrascadas porque falei o que não devia falar. Porque disse o que não deveria dizer. Quantos de nós já entrou numa enrascada como essa? E para desfazer o que foi dito, dá trabalho. Não dá, irmão? Segundo a sociologia, para você construir uma amizade, um relacionamento, quando você vai construir, você constrói com um saldo positivo. Quando eu começo um relacionamento com você, o meu saldo está positivo. Você mal me conhece, eu mal te conheço, né? A gente começa um relacionamento, o saldo está positivo, não tem saldo negativo. Mas quando eu profiro uma palavra que não deveria proferir, que te magoou, que te machuca, eu fiz um saque nessa conta relacional. Eu estou em débito com você, sim ou não? E segundo a sociologia ou psicologia, para que eu fique novamente com um saldo positivo em relação àquele saque que eu fiz dessa conta relacional que tenho com você, eu preciso fazer 3 depósitos. 3 depósitos. Para cada saque, um depósito. Olha como é difícil manter um relacionamento com um saldo positivo quando eu faço saque. Eu ofendo e para cada ofensa eu tenho que fazer 3 depósitos, 3 coisas positivas para ficar tudo kit. Se for com ela em casa, né? Então, às vezes o marido erra com a esposa, ele está no sal, porque ele vai ter que fazer 3 favores para 3, né? 6, já aumentou demais, já dobrou a conta, né? Então, preste muita atenção no que você faz, no que você diz, porque dá trabalho reverter o que foi feito. O cristão deve produzir palavras agradáveis. Característica do cristão maduro é controlar a língua. E uma evidência de quem é cheio do Espírito Santo não é falar em línguas estranhas. A maior evidência de quem é cheio do Espírito Santo é a capacidade de domar a própria língua. E quando você ouve uma pessoa falando das outras ou da outra, isso diz muito mais dela própria do que da pessoa a quem ela está se referindo. Quando você for falar de alguém, isso vai dizer muito mais quem você é do que a pessoa a quem você se refere. Olha só a lapada, irmão. Isso aqui é injeção na veia. Isso aqui é vacina para que os irmãos fujam deste mal. Amém, meus irmãos? Fuja desse mal. É por isso que Tiago diz: todo homem seja pronto para ouvir e tardio para falar. Nós temos 2 ouvidos e uma boca para ouvir mais e falar menos. Eu não posso ficar abrindo, senão não... Quem confessa e deixa, alcança misericórdia. Pronto, né? Tiago apresenta 6 imagens para a língua. 6 imagens, 6 ilustrações. Primeiro ele usa o freio. Depois ele usa o leme, não é isso? O freio na boca do cavalo, o leme no navio, que ele chama de nau. Ele usa a expressão fogo, ele diz que a língua é como freio, leme, fogo, animal venenoso, né? Uma fonte e uma figueira. Olha quantas ilustrações das quais nós podemos tirar algum aprendizado. Podemos dividir essas 6 ilustrações em 3 partes. Primeiro, o poder de dirigir. O poder de dirigir está aqui evidenciado pelo freio e pelo leme. Tanto o freio quanto o leme devem superar forças contrárias, sim ou não? O freio deve superar a natureza selvagem do cavalo. Você tem uma natureza selvagem, irmão? Nós temos o velho homem, né? O velho Adão, a velha Eva aí, que precisa ser freada. Ser freado, precisa. E ele usa a expressão do freio para controlar a natureza selvagem do cavalo. E o leme deve superar
ou deve lutar contra os ventos e correntes que poderiam tirar o navio do seu curso. A língua humana também deve superar forças contrárias. Temos uma velha natureza que deseja nos controlar e nos fazer pecar. Somos cercados de circunstâncias interior e as pressões exteriores procuram dominar nossa língua. Isto significa que tanto o leme quanto o freio devem estar sob controle de uma mão forte. A tua mão é forte para controlar o freio e o leme. Você sabe o que é leme, né? Quem aqui, alguns irmãos não sabem, mas faz assim não sabe. Leme, você tem um navio ou um barco, uma embarcação. Embaixo da embarcação, lá atrás, na proa, né, e polpa, ou é polpa e proa, é poa e proa, uma coisa assim. Agora não me lembro quem é que está na frente ou quem está atrás. Mas quem está lá atrás, né, lá atrás, embaixo do navio mesmo, em contato com a água, está o leme. E você tem um pau assim que você coloca para um lado para o outro e ele mexe o leme que está lá na traseira, embaixo do barco. E aquele leme, um pedaço pequeno da embarcação, que dá direção para o barco. Esse membro pequeno aqui, ó, escondido, assim como o leme escondido lá embaixo, dá a direção para o barco. E a tua língua dá a direção para a tua vida. Olha só, irmão, como o Tiago ilustrou exatamente o que acontece aqui. Pessoas que falam demais não se complicam? Pessoas que falam bem não galgam posições melhores? Pessoas que não falam nada ou falam pouco, muitas vezes não são tidas como sábias, mesmo sendo tolas? Está escrito em Provérbios. Por causa desse pequeno leme escondido aqui, assim como esse pequeno membro, né? Assim como o leme que fica embaixo do navio. O freio e o leme têm o poder de dirigir, o que significa que afetam a vida dos outros. Olha, o freio que segura a natureza selvagem do cavalo não protege somente o condutor do cavalo, protege também as outras pessoas, sim ou não? Quando você freia a sua língua, dá vontade de dizer, irmão. Dá vontade de xingar, dá vontade de descer além, dá vontade de contar para todo mundo quem é aquela irmã. Eu vou dar vontade de contar, irmão, quem é aquele irmão. A pessoa não presta, dá vontade, olha. Mas você pega esse freio e controla essa natureza pecaminosa que você tem aí dentro de você. Amém? Esse é um dos desafios da nossa fé, o domar a língua. Como é difícil domar a língua. E se você não domar a sua língua, você vai afetar não somente a você, mas vai afetar também a vida de outras pessoas. O que você tem a falar ou quer falar, pode ser que seja verdade. Mas se não for verdade, se não for tudo verdade, se tiver meias verdades, você vai estar sendo leviano. Leviano é quando você age irrefletidamente, quando você julga errado, você fala coisas que não são verdades ou meias verdades e prejudica a vida de A ou de B. E o leme que enfrenta grandes ventos, faz com que a embarcação se vire para enfrentar grandes ventos. Assim como a nossa língua, a gente controla ela para enfrentar grandes ventos impetuosos da nossa natureza pecaminosa, para que outras pessoas não se machuquem. Uma vez um aluno, um seguidor de um mestre, procurou aquele mestre e disse: mestre, o senhor está sabendo da novidade? O mestre estava lendo um livro, parou o que estava fazendo, levantou a cabeça e disse: antes de eu te responder, ou antes que você continue a falar, o que você vai me dizer é verdade? O rapaz falou assim: me disseram que é verdade. Aliás, ele perguntou assim: o que você vai me falar já passou pelas 3 peneiras? É uma ilustração que talvez os irmãos já conheçam. Já passou pelas 3 peneiras? 3 peneiras? Quais peneiras? Primeiro, a peneira da verdade. O que você vai me contar é verdade? Olhou para cima. Me contaram. Ah, te contaram, mas você não viu, você
você não presenciou, você não ouviu diretamente. Alguém te contou que fulano disse ou que fulano fez. Não é você que sabe ou ouviu. Então já não passou na primeira peneira. Segunda peneira, o que você vai me contar? Eu preciso saber? Talvez não. Terceira peneira, o que você vai me contar vai beneficiar a vida de alguém? Vai beneficiar aquela pessoa, ou a mim, ou a você? Tem alguma edificação? Tem algum benefício? Então, aquele rapaz baixou a cabeça e se retirou, porque ele não tinha certeza se era verdade, ele não tinha certeza se isso iria beneficiar tanto o ouvinte quanto a quem ele se referia, tampouco ia beneficiar todos de uma forma geral. Então, aquele rapaz baixou a cabeça e se retirou, porque o que ele tinha para contar não passou nas 3 peneiras. Então, quando você for contar alguma coisa, observe se isso é verdade, se vai beneficiar quem está ouvindo ou a quem você se refere. Um cavalo disparado ou um naufrágio pode causar ferimentos e até mesmo ser fatais. Fatais para quem? Para os pedestres ou para os passageiros. As palavras no muito falar não falta, desculpa, irmãos, as palavras que proferimos afetam a vida dos outros. No muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Provérbios capítulo 10, versículo 19. Põe aqui, Provérbios 10, 19. Na multidão de palavras não falta pecados, mas o que modera os seus lábios é sábio. Amém, irmão? Às vezes você será tido como sábio se você, às vezes não, na maioria das vezes ou sempre, se você falar menos e ouvir mais. Segunda ilustração aqui para a gente terminar. Ainda tem a terceira, não vai dar tempo. Poder de destruir, aí ele usa o fogo e o animal. Provérbios 26 e 20. Provérbios 26 e 20. Sem lenha o fogo se apagará, e não havendo intrigante, cessará a contenda. Como o carvão é para a brasa e a lenha para o fogo, assim é o homem contencioso para acender rixas. Quem retém as palavras possui o conhecimento, e o sereno de espírito é homem de inteligência. Provérbios 17 e 25. Nossa palavra seja agradável, temperada com sal. Bota aí, Colossenses capítulo 4, versículo 6. Colossenses 4 e 6. A vossa palavra seja sempre agradável. Você tem uma palavra agradável, irmão? A sua fala é agradável para com os irmãos na igreja, para com a sua família? Você é o tipo de pessoa que os outros querem ouvir? Você é o tipo de pessoas que os outros querem estar próximo? Seja no teu trabalho, seja na igreja, seja na tua casa, onde você estiver. A sua palavra é agradável, é temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. O que é uma palavra agradável? É falar o que é proveitoso, conveniente, cortês, confiável, amável. Palavra temperada com sal. Assim como o sal não só dá sabor, a tua palavra tem sabor. Qual é o argumento, qual é o papo que você tem quando você se reúne com alguém? Você fala o quê? De novela? De futebol? Da vida alheia? Ou você fala de coisas proveitosas? Fala da palavra de Deus? O que você fala? Né? Isso é ser ou ter uma palavra temperada com sal, que dá sabor e que também evita a deteriorização. A fala do cristão deve se constituir não apenas em bênção para os outros, mas também uma influência purificadora. A tua palavra temperada com sal, como diz aqui a palavra de Deus, em Colossenses 4, tem que ser uma palavra agradável, que produz bênção, mas que também purifica. Na hora que precisar dizer, irmã, lamento te dizer, mas a sua atitude não está correta, está errada. O sal, ele dá sabor, mas ele também evita a deterioração do alimento. A pessoa está indo no caminho errado e você
coloca sal na sua palavra para corrigir, para exortar. Exortar com amor, tá, irmão? Exortar é corrigir com amor. Ah, mas eu falo a verdade, doe em quem doer. Não é assim, irmão. Não é assim que se diz. Não é assim que se deve agir. Não é porque é verdade que você deve dizer em qualquer lugar, em qualquer momento ou de qualquer jeito. Tem coisas que você nem precisa dizer. E tem perguntas que você nem precisa responder, se você quiser ter paz. Sim ou não? Tem gente que mete o bico em tudo. Tudo quer fazer, tudo quer falar, tudo quer responder. Para tudo tem uma resposta. Para tudo tem uma solução, entre aspas, né? E acaba caindo em desgraça. Acaba acontecendo o oposto do que nós lemos aqui em 1 de Pedro 3,10. A pessoa não tem paz, não tem felicidade por causa da língua, desse pequeno membro. Eu disse uma vez aqui para vocês que os membros que são mais importantes ou têm mais significância para o nosso corpo são os membros que não são vistos. Quem lembra disso? Eu posso viver sem um braço. Eu posso até viver sem os 2 braços. Melhor, eu posso viver sem os braços e sem as pernas. Posso ou não posso? Eu posso viver sem olho? Qualquer membro que é visto, eu posso viver sem. Mas os membros internos, eu não posso viver sem eles. Eu não posso viver sem rim, eu não posso viver sem pulmão, sem coração, sem intestino. Essas coisas não são vistas e eu não posso viver sem elas. Mas tem um membro aí que ele está no meio termo. Ora ele é visto, ora ele não é visto. Quem sabe o membro que eu estou falando? E quando ele é visto, ele causa problema. Quando ele não está sendo visto, está tranquilo, irmão. Pode até ser bom quando ele é visto, mas tem hora que ele vai ser visto e não vai ser bom. Saiba dosar com equilíbrio quando este pequeno membro do seu corpo, que está na sua boca, vai ser visto. Qual é o momento que esse membro do seu corpo, que não é visto frequentemente, vai ser visto? Ele vai ser visto para edificar a vida dos outros? Ou ele vai ser visto para difamar os outros e colocar fogo em uma reputação? Irmão, você já conheceu alguém que essa pessoa tinha um conceito errado sobre você? A pessoa nem te conhece e já te detesta, só porque ouviu falar a teu respeito. Eu tive um amigo que ele, claro, antes da gente se conhecer, ele me olhava assim meio torto, né? Eu morava numa rua, ele morava na outra, e nós iniciamos assim a frequentar a mesma igreja. Mas ele já me conhecia de ouvir falar de mim, e não era coisa boa que ele tinha ouvido a meu respeito. Mas quando ele passou a me conhecer, ele me disse: rapaz, você não é nada daquilo que me contaram. Você já passou por isso, irmão? O que é isso? É a língua que destrói, que coloca fogo na reputação. Você leva anos para construir uma reputação, e apenas numa faísca soltada por uma língua venenosa, toda a tua reputação vai por água abaixo. Tem uma história aí, não lembro direito, mas tem uma história aí de uma pessoa que difamou a outra, e a cidade ficou assim, estarrecida, assustada, escandalizada com aquela história que foi contada sobre uma pessoa. Mas era tudo mentira, não era nada verdade. E a reputação daquele homem foi destruída, com poucas palavras, porque se espalha como pólvora, como fogo, né? No mato seco. Aí quando aquela pessoa que iniciou aquela difamação, descobriu que o que ele tinha falado era mentira, já era tarde. E alguém levou ele até um alto de um monte e picotou um monte de papéis. Pega uma resma, 500 folhas. Sabe aquelas folhas que tem de resma lá na papelaria? Pega 500 folhas daquela e picota todinha e joga em cima do monte, que o vento leva. Aí ele disse: agora você vai descer lá na cidade e vai apanhar todos esses papéis que o vento levou. Aí ele disse: impossível. Da mesma forma, impossível você reverter o mal que você causou com a sua língua venenosa. Está vendo, irmão? Como nós devemos ter cuidado, irmãos. Cuidado!
Pensa 2 vezes, 10 vezes, 30 vezes. Amém? Repito, agora se tem um problema, aí você tem que relatar a quem de direito. Tem um problema aqui, não é que eu estou defamando ninguém, pastor, ou a quem de direito, e a gente precisa resolver. Isso é uma outra história. Agora, você contar um problema para quem não vai resolver, contar um problema de um defeito de A, de B, de C, que Z, Y e H não tem nada a ver com isso e não vai poder resolver, aí isso não é bom, porque isso causa desunião na igreja. Amém, irmão? Causa desunião no trabalho do Senhor. E, acima de tudo isso, falando sobre o desafio da fé, precisamos perdoar uns aos outros. Precisamos entender uns aos outros. Você sabe qual é um dos maiores problemas nos relacionamentos? É o ego, a vaidade. A pessoa quer ser mais. Ninguém quer estar por baixo. Ou poucos querem estar por baixo. Aqueles que não amadureceram não querem estar por baixo. Querem estar por cima ou acima. Irmão, siga o exemplo de Jesus, que sendo igual a Deus, não teve por usurpação de ser, mas aniquilou-se a si mesmo, fazendo-se semelhante aos homens, tomando a forma de servo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Paulo diz que cada um considere os outros superior a si próprio. Se você considerar o outro superior a você, não que você se sinta inferior, mas que você considere o outro superior, nós vamos acabar com metade dos problemas na igreja. É daí que vem as guerras nas nações, no mundo, nas instituições e até mesmo dentro da igreja. O ego, a vaidade. E quando a gente tem algum atrito com alguém, nós somos levados a uma tendência que está intrínseca dentro de nós, de querer enquadrar o outro. A gente quer colocar a outra pessoa no lugar onde nós achamos que ela deve estar. É, não é? Quem é fulano? Eu vou botar no lugar dele, vou botar ela no lugar dela. A gente tende a querer enquadrar o outro. E isso só leva a causar mais transtorno, tanto para quem está enquadrando, quanto para quem está sendo enquadrado. Porque quem está sendo enquadrado vai se colocar numa posição de defensiva. E aí também vai partir para o ataque. Mas em vez de tentar enquadrar o outro, nós tentarmos compreender o outro, isso pode chegar a uma solução. Quem está entendendo? Se nós tentarmos compreender, ao invés de enquadrar, irmãos, as coisas serão muito mais saudáveis para a nossa vida emocional. Amém ou não? Uma vez perguntaram para Henry Ford, o homem mais rico do mundo, na década de 1930. Henry Ford, o dono da Ford. Disse: Ford, qual é o segredo do sucesso nas relações interpessoais? E ele disse: se existe um segredo de sucesso nas relações interpessoais, ela consiste na habilidade de apreender o ponto de vista do outro, enxergar o ponto de vista do outro tão bem quanto pelo seu. Você enxerga muito bem no seu ponto de vista, sim ou não? E do ponto de vista do outro? E se você estiver no lugar do outro, você também vai enxergar bem? Tenta enxergar não somente da sua visão, mas da visão do outro. E isso vai te ajudar nos relacionamentos. Resumindo, falando de uma forma bíblica, porque aqui é um culto bíblico, não uma palestra de psicologia, Jesus disse assim: faça aos homens aquilo que você quer que os homens vos façam. Aleluia! Ama o teu próximo como a ti mesmo. Não pague o mal com o mal, mas o mal com o bem. Se o teu inimigo tem fome, dá pão. Se ele tem sede, dá água. Se te pedir para andar uma légua, anda 2. Se te pedir a capa, dá também a túnica. Irmãos, se nós seguirmos a palavra de Deus, se nós seguirmos os mandamentos do Senhor, a nossa vida será muito mais leve. De fato, estaremos carregando o fardo de Jesus, que é suave e é leve. Aleluia. A palavra de Deus tem ensino para tudo. Então falamos do freio, da direção. Temos que frear a língua, direcionar, para dar direção à nossa vida. O poder de destruir, que é o fogo, a língua como um fogo.
O poder para dar prazer, para encerrar, já vou encerrar, que é, ele fala aqui a língua como uma fonte de água, né? E também como uma árvore. Ele usa aqui, ó, no capítulo 3, versículo 11, porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Ele está falando da língua. A língua não dá para, é como uma fonte, não dá para ter água amarga e água doce. Ou é amarga ou é doce. E também ele usa aqui a figura de uma árvore, tanto da figueira como da videira. E também da figueira, videira e meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos, né? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Então, ele usa essas linguagens, né? Para que serve uma fonte? Para dar prazer, para matar a sede, né? Para purificar. A água serve para quê? Para tudo, né, irmão? A água é vida, mata a sede, dá vida. A água também purifica. Só que a água também em abundância, ela pode ser prejudicial, sim ou não? Ela pode até matar. Então a língua, muito elogio, a língua muito carismática, a língua muito falante, ela também, mesmo que seja bom de se ouvir, isso também pode ser prejudicial. Se eu ficar aqui falando para os irmãos até meia-noite, mesmo que seja coisas boas de se ouvir, vocês vão aguentar? Vai ser prejudicial, porque muitos de vocês têm que acordar cedo. Está vendo que tudo em excesso atrapalha? Né? Paulo falou tanto que o rapaz caiu da janela. Paulo se estendeu tanto que o rapaz pegou no sono e puf, caiu da janela. Irmão, tem mais coisa aqui, mas não vai dar tempo. Tem muito mais versículos aqui. Provérbios 18:4, rapidinho aqui para a gente encerrar. Vocês me dão mais 5 minutinhos? Provérbios 18:4. Águas profundas são as palavras da boca do homem, e ribeiro transbordante é a fonte da sabedoria. Provérbios 10:14. Não, Provérbios 10 e 11. Provérbios 10, 11 ao 14. A boca do justo, olha só, a tua boca, tu não é justo? A boca do justo é fonte de vida. O que sai da tua boca, dá vida ou mata? Tem que dar vida, irmão. Principalmente a boca do pastor. Já pensou o pastor abrir a boca aqui para matar os irmãos, matar as ovelhas? Deus me defende, irmão. Embora às vezes eu vou ter que dar um remédio, tá? Para alguns, para vocês, e dependendo da dosagem, pode até matar. E até a dosagem do remédio tem que ser na medida certa, sim ou não? A boca do justo é fonte de vida, mas a violência cobre a boca dos perversos. Até o 14. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todos os pecados. Nos lábios do entendido se acha a sabedoria, mas a vara é para as costas do falto de doutrina. Os sábios entesouram a sabedoria, mas a boca do tolo o aproxima da ruína. Rapaz, vamos tentar, irmãos, nos policiar mais? O que é que vocês acham? Vamos tentar fechar mais a boca a partir de hoje? Vamos tentar, né, seguir isso aqui? Provérbios 13, 14, isso é para mim também, tá, irmão? 13, 14, Provérbios. A doutrina do sábio é uma fonte de vida para se desviar dos laços da morte. Como a água, nossas palavras também podem dar vida, mas se não for controlada, a água pode causar morte e destruição. A língua dos sábios é medicina. A tua língua tem que ser medicina. Provérbios 12, 18. A água mata a nossa sede. Não seria possível ter saúde sem água. Outra propriedade da água é sua capacidade de purificar. A língua também é aprazível, pois é como uma árvore, que tem importância vital para a economia. Uma árvore tem importância para a economia? Sim. Ajudam a fixar o solo. Olha só, a língua ela é comparada com uma árvore, que ajuda a fixar solo. Sim ou não? Você tem uma barreira, você planta a árvore ali, ou planta uma vegetação, a terra ela é contida pelas raízes daquela árvore que está plantada. Você sabe disso? Então, a língua, as palavras que saem da tua boca, servem para fixar na fé alguém que porventura poderia se despencar de um penhasco, por exemplo. Nossas palavras podem ajudar a abrigar e a animar um viajante cansado e alimentar uma alma faminta. Por quê? A árvore, além de fixar o solo, ela também dá sombra. As palavras que saem da tua boca dá sombra para alguém, irmão? Pensa nisso.
as tuas palavras devem dar sombra para alguém, devem servir de refrigério. Alguém que sai de perto de você tem que sair assim: puxa, como eu estou aliviado de ouvir aquilo que a irmã fulana me disse, como eu estou refrigerado, como foi bom ouvir. Irmãos, sirva a Deus com fidelidade, sirva a Deus como diz a palavra de Deus, que da sua boca saia palavras agradáveis, temperadas com sal, amém? Para que outras pessoas também, olhando o seu modo de vida, também queira participar dessa alegria, dessa fé que você professa. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, no nome de Jesus.